Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conde e eu vou aqui falar de algumas dicas importantíssimas para a prova do Enem, de conteúdo e de como fazer a prova. Vamos lá? Então, galera, quais são os conteúdos primordiais aí? Conteúdo número 1, regra de 3. Tem que saber fazer regra de 3. Calma. Quando isso é muito fácil. Não, peraí. Na matemática cai a regra de 3 inversa, cara. Dá uma olhada no meu card na aula de regra de 3 para você ver como é que é. Porque se cair, você tem que acertar. Essa dica agora é de uma outra matéria que está em todas as questões, que é porcentagem. Parece besteira, mas você tem que aprender a fazer a porcentagem, calcular de um modo prático algumas porcentagens que sempre aparecem e o fator multiplicativo, cara. Tá? Dá uma olhada também nessa minha playlist, fator multiplicativo, extremamente importante para a sua prova. Essa dica agora vai juntar análise combinatória e probabilidade. Cara, você tem que saber análise combinatória. O que é um princípio multiplicativo? O tal do PFC, a permutação, permutação com repetição, permutação circular, combinação, arranjo, divisão em partes inteiras, que já caiu no Enem e todo mundo tropeçou. Né? Ponderei é muita coisa. Não é não. E as fórmulas são fáceis, provavelmente você já até decorou. Mas nessa playlist, além das fórmulas, cara, você vai aprender quando aplicar cada fórmula. E isso é essencial. Vídeos curtos e fáceis para você aprender combinatória e probabilidade. Essa dica agora é de geometria espacial, galera. Volumes. Tem que dominar a geometria espacial. Tem que saber geometria espacial. Principalmente cone, pirâmides, tudo bem? E prismas. Cilindro também aparece com uma certa frequência, mas cones e pirâmides até mais, tá? E muito importante é aquela razão, quando você divide o cone ao meio, quando você divide o cone na terça parte. Cara, tem tudo isso aqui, ó, nessa playlist aqui em cima. Assiste lá também. Essa dica agora são das progressões aritmética e geométrica. A PA, onde você soma o mesmo valor, né, que pode ser até um valor negativo no número, né, para achar o seguinte, e a PG, onde você multiplica o mesmo valor, tá? Cara, essa dica agora é fenomenal. Funções. Cara, você tem que saber função afim. Você tem que saber a função do primeiro grau. O que é o termo independente, que é o coeficiente linear. O que é o coeficiente angular e como eu consigo calcular ele sozinho. Porque se você souber calcular ele sozinho, você vai matar muitas questões com gráfico, tá? Tem que saber isso. Por favor, função afim, assistam. Procurem saber, procurem aprender. Outro cara que está sempre lá é a função quadrática, a função de segundo grau. Saber formar uma função de segundo grau a partir da história que ele te deu. Usar a forma fatorada, máximos e mínimos. Qual a diferença? Quando que eu uso o x do vértice? Quando que eu uso o y do vértice? Ó, tudo aqui nessa playlist. Assiste lá. Gente, MMC e MDC. Parece bobeira, né? Mas calcular o MMC e MDC dos números e saber quando que isso é aplicado é muito importante também. Já caíram diversas questões dessa no Enem. Gente, geometria plana, áreas, tem que saber. Tem que saber também as coisas do triângulo equilátero. Qual é a altura do triângulo equilátero? Que é L raiz de 3 sobre 2. Qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tem que saber também o que é um baricentro. Agora, o mais importante é conhecer 3 triângulos. O triângulo egípcio, que é o 30, 60, 90, e os pitagóricos, 3, 4, 5 e 5, 12, 13. Gente, outra dica aqui que pode vir a aparecer, tem aparecido nas últimas provas do Enem, é deslocamento sobre a esfera, que na verdade nada mais é do que o deslocamento sobre uma circunferência, tá? Procura aí meu vídeo de esfera, está aqui o card para você, porque é importantíssimo. Tem caído muito com relacionando fuso, né, o hemisfério, que ele sai do 15 graus, vai para o 30. Tem questão minha resolvida aqui nessa playlist. Dá uma olhada lá. Outra coisa muito importante é ser rápido na conta. Aí eu vou te dar o bizu. Tem uma playlist que está aqui em cima, que é matemática de rua, tá? Primeiro, você tem que aprender a simplificar valores. Geralmente o Enem manda você pegar um número,
multiplicar por outro número e dividir por outro. Geralmente as contas são essas, as mais simples, tá? E aí, esses números aí, eles se simplificam. Se você perde tempo fazendo conta por conta, você vai gastar muito tempo aí numa conta que seria muito fácil simplificando. Então, para isso eu te indico aqui, ó, matemática de rua, né? É a minha paródia, é a minha brincadeira no canal, te ensinando vários bizus de conta. Vale a pena assistir. Talvez seja uma das dicas mais importantes que eu tenha dado para vocês aqui. Não pode deixar passar trigonometria. Tem que saber seno, cosseno, tangente, relação fundamental. Outra coisa muito importante é matemática financeira. Todo ano tem uma, duas ou três questões de matemática financeira. Juros simples já caiu. Juros compostos já caiu. Valor presente já caiu. Inflação, poder de compra já caiu. Você tem que dominar esses caras aí. Galera, outra dica é estatística. Saber analisar um gráfico, tá? Fazer a média aritmética, a média ponderada. Nunca caiu média geométrica e harmônica, tá? Mediana e moda. Se ligar que quando ele fala valor mediano, ele quer a mediana. E quando ele fala valor médio, ele quer a média aritmética. Tudo bem? Tá? Então guarda essa dica para você. Agora, a dica final é o seguinte. Na prova do Enem, existe o tal do TRI. Existem pessoas, existem alunos inteligentíssimos, existem alunos que não conseguiram estudar, não se apegaram muito a esse fato de estudar. Existem alunos extremamente dedicados, mas o diferencial para se dar bem na prova do Enem, em qualquer outra prova, galera, é saber fazer a prova, entender como ela funciona. Você tem que entender o TRI. Se você é um aluno, cara, que no simulado mete 42, 43 questões, tá ok, tu vai conseguir ter os 800 pontos. Se você é um aluno que não confia no teu taco, fica lá no 26, 28, presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção. Dá para fazer 800 pontos com 28 questões. Eu já tive alunos que fizeram. Quando é impossível, não é. A parte mais importante de todas essas dicas é essa aqui. Você vai pegar a prova e vai começar a fazer. Você vai ler integralmente a questão. Para com isso de querer ficar lendo só os números e olhando a pergunta e tentando resolver. O Enem já aprendeu que vocês fazem isso. O Enem já colocou há mais de 10 anos um negócio chamado distratores, que todo mundo comenta por aí, né? Que são os números perdidos que não servem para nada, só para encher linguiça. E agora, de uns anos para cá, o Enem começou a fazer o seguinte: ele coloca partes importantes da matemática por extenso. Por exemplo, esse número está entre 0 e 1, e o 0 e 1 está lá por extenso. E se você buscar só os números, vai passar batido. Você não vai ler e vai errar a questão, como aconteceu na questão do DH. Então a gente tem que ler integralmente a questão, entender o contexto. Você não tem que entender o conteúdo, né? Se a gente está falando do IDH, você não tem que saber o que é o IDH, como é que calcula. Se você tiver que saber, ele vai te ensinar a calcular. Ele vai falar, é uma conta feita com tanto do percentual disso, percentual daquilo, entendeu? Você entende o contexto e aí você lê a questão integralmente e decide. Você acabou de ler, você vai falar assim, essa aqui é só fazer a média. Tranquilo. Essa aqui é só fazer a porcentagem. Essa aqui eu tenho que calcular. Quando a questão é fácil, você olha e fala, é isso que eu tenho que fazer. E você começa a resolver. Essas você tem que fazer. Só que tem um problema. No Enem, a prova tem 4 cores. E aí as questões são misturadas. Você pode ter o azar de pegar uma prova onde a maioria das questões fáceis estejam no final. E se você perdeu tempo ali numa questão difícil, você vai deixar de fazer várias fáceis que estão no final. E o TRI vai jogar a tua nota lá para baixo. Aí você tem 32 questões, 33 questões acertadas e tua nota foi 700. E o cara com 25, 26 também tirou 700. Por quê? Porque ele, quando chegou na questão em que ele leu, ele entendeu o contexto, mas ele não tem a menor ideia de como é que resolve. O que ele faz? Ele pula, amigo. Ele escolhe uma letra
que ele acha que seja mais correta, mais coerente, vai marcar e vai embora. Ele não vai se preocupar. E você que estudou muito vai ficar tentando resolver aquilo. Não! Se você leu e não veio o caminho na tua cabeça, pula. Se você leu, você fala, esse aqui eu acho que vai sair por lei dos senos. Aí você tenta. Pô, fez a conta, não chegou a lugar nenhum, mas você acha que é por ali, circula a questão. Faz um negócio assim, circula. Quando você circular, você sabe na hora que você vai voltar nas questões, que aquela questão você sabe resolver, mas ela é um pouco mais trabalhosa, ou você errou alguma conta e você vai ter que voltar nela, você não quis perder tempo. Na questão que você desenha uma caveirinha, é aquela que tu já chutou, tu não vai nem querer ler de novo, vai embora. E aquela que você, sei lá, marcou um X, é que você já resolveu. Já resolveu, acabou. Não lê de novo, você já fez. Esse é o segredo. Você tem que ter acabado a prova de matemática, lido as 45 questões. Você tem a obrigação de ter lido as 45 questões. E delas escolher as fáceis e as médias e quem sabe, se você tiver tempo, as difíceis para fazer. Esse é o grande bizu da prova, tá? Tudo bem? Outras palavras importantes e dicas rápidas aqui. Quando ele fala valor absoluto, é o valor numérico. É um número menos o outro. É aquele valor número, 10, 15, 20. Quando ele fala valor relativo, ele está se referindo ao percentual que ele vale. Então, muito cuidado, ele pode falar o aumento absoluto, é a diferença numérica. O aumento relativo é a diferença percentual. Números que você tem que saber. 2 elevado a décima é 1024. Só que, se a questão for muito ruim, muito difícil, você pode forçar a barra e arredondar esse 2 a décima para 1000, 10 ao cubo. Outro número importante, 3 a décima. Esse é bem difícil de aparecer, mas já apareceu no Enem. É fácil de decorar, 59.049. Tá? Beleza, galera? Vou ficar por aqui com essas dicas. Um grande beijo, arrebentem na prova e depois vem aqui me contar como é que foi. Até mais!